Boa noite, meus queridos. Estou tão feliz de participar dessa live hoje. Eu vi meus colegas, um por um, fazendo cada um a sua live e achando tão importante essa oportunidade, esse trabalho efetivo que tem sido feito pelo Coletivo da Cultura. Trabalho mesmo, não só palavras, trabalho. Então eu já começo assim, agradecendo demais essa oportunidade. E aí eu aproveitei e falei, vou fazer minhas músicas e vou falar das minhas músicas, que é uma oportunidade que eu acho que eu sempre quis ter, tá bom? Eu vou falar antes de cada uma. Essa primeira música, eu vou usá-la para falar do meu nascimento. Eu nasci em Eloy Mendes, Minas Gerais, sul de Minas. Eloy Mendes, sul de Minas. Eu nasci em 7 de janeiro de 1959, portanto estou com 61 anos, graças a Deus. E essa primeira música que eu vou cantar, ela fala da casa da Avó Maria. Que na verdade, eu quase nasci na casa da Avó Maria, só não nasci naquela casa porque no meu nascimento meu pai e minha mãe tinham mudado para um sobrado pertinho da casa da vovó. Mas a casa da Avó Maria é a casa que a gente passava as férias. E aí vocês imaginam um lugar de paz, uma casa antiga, uma avó que rezava uma Ave Maria atrás da outra. E a gente olhando, eu sentava na varanda, ficava olhando o jardim, as flores, as rosas no jardim. E um dia essa música aconteceu. Agradecendo a luz, tudo atravessa os vitrais, quando o céu projeta azuis e leva o tempo que faz a paz e rosários nos rosais. Dividindo o casarão, porém sua relíquia, como fosse um porta-joias, minha avó resguarda em mãos. Não se desintegra a flor do ofício do dia a dia,
Maria, de tantas Ave Marias. Como vocês estão vendo, eu estou tendo o luxo de ter meu marido como segundo violão. É um luxo. Seguinte, gente, essa música, as minhas músicas em geral são parceria mesmo com o Marquinho. Mesmo que eu me sente para fazer, ele tá sempre por perto, escutando e falando, ó, aqui é esse acorde, aqui faz assim essa melodia, faz isso. Então, essa Casa da Ave Maria, ele é meu parceiro. E no final ele é parceiro de todos, mas essa efetivamente mesmo. Ajudou a compor a melodia, a harmonia. Eu lanço as ideias, mas no final da conta, quem arredonda a coisa e faz ficar bonita é ele. Não mas é então, assim, não. Quando eu cheguei na sua vida, você já tinha um monte de música linda pronta. Depois você consertou. Então eu queria falar um pouquinho do papai, da mamãe e da Ana. Meu pai e minhas duas mães. Eu tenho uma mãe branca e uma mãe preta. Papai e a mamãe estão no céu e a minha mãe preta, a Ana, ainda está conosco. 96 anos, né, bem? 98. 98 já. E é uma coisa interessante que outro dia a minha irmã falou numa live dela e... Desculpa, gente, eu tô assim, com a voz embotada porque eu tô emocionada de felicidade mesmo. Eu só choro de alegria, não sei chorar de tristeza. E aí um dia numa live da minha irmã, que a minha irmã faz palestra sobre Nossa Senhora de Guadalupe. E aí perguntaram para ela de onde vem a devoção. A devoção à Nossa Senhora. E aí ela respondeu que é herança. É herança nossa. Aí eu fico pensando, essa segunda música que eu vou cantar, eu vou falar da casa da avó Clarinda, que hoje é o quintal do poeta. As minhas duas avós eram de terço diário. A minha mãe se chama Maria Aparecida de Figueiredo Pereira. Papai, João Alves Pereira Penha. E a Ana, Ana do Carmo de Jesus. A gente fica pensando, minha mãe tem nome de Nossa Senhora da Aparecida. Meu pai, o pescador que encontrou a imagem de Nossa Senhora da Aparecida no Rio, se chamava João Alves, xará do papai. E a Ana tem nome de Nossa Senhora e da mãe de Nossa Senhora, que é Santa Ana, Ana do Carmo de Jesus. E quando a mamãe e o papai se conheceram, na verdade eles se conheceram na igreja, ele congregado mariano e ela filha de Maria. E aí um dia ela falou que, conversando com Nossa Senhora, falou que se tivesse uma filha, ela poria o nome de Maria. Aí ela teve 8 filhas, então lá em casa nós somos 8 Marias. Eu tenho a alegria de ter 7 irmãs e a gente se ama demais. A segunda música, a música Querubim, na verdade ela fala da fazenda da vovó Clarinda, que não é essa casa que é o quintal do poeta, é da fazenda da vovó Clarinda, que foi aonde foi o cenário que eu compus essa música Querubim. Nessa música Querubim eu queria lembrar o meu professor de violão, o professor Zé Marques, que ele ensinava muito Toquinho e Vinícius para nós. E eu lembro um dia que a gente aprendeu Poeta Aprendiz, que é do Vinícius. E eu falava, nossa senhora, que música linda, eu quero fazer... Ele fez da infância de poeta dele, eu quero fazer uma música para mim. Pensando, eu quero copiar essa música do Vinícius. Então, o Querubim, na verdade, é filha do Poeta Aprendiz, do Vinícius. Então, beijo, professor Zé Marques. Quando foi que você fez essa música? O Marquinhos está querendo que eu me lembre, que eu lembre quando eu fiz essa música. Já que você está falando cronologicamente. Eu tinha 15 anos quando eu fiz essa música. Agora, a Casa da Avó Maria eu fiz mais tarde, só que eu quis colocá-la como símbolo da minha infância, né? Do meu nascimento. Então agora, Querubim, que foi
composta na fazenda da vovó Clarinda, do tio Luiz, da tia Maria Helena, onde a gente passava as férias. A Marina, minha filha, me deu uma das minhas maiores alegrias. Eu vou falar que é o meu maior presente. Ela fez um vídeo lindo com essa música, Querubim. Então, pesquisem Querubim e vocês vão ver um vídeo com a Marina. No YouTube. No YouTube, né? Que tom que é? Então, Querubim eu toco em sol sustenido. Bem. Sol suspendido. Deixa eu fazer uma coisa aqui, só um pouquinho. Tá. Eu vou só fazer uma inversão aqui, só pra dar uma coisa aqui. Pode ir. Era um anjinho escondido atrás da casa, logo eu que tinha asa, trocava as cores do céu. Eu só queria atravessar o dia inteiro, colorindo o meu terreiro com as cores do meu pincel. Era o meu ninho escondido atrás da casa, logo eu, dono da asa, trocava as cores do ar. Eu só queria atravessar o meu terreiro e colorir o mundo inteiro com as cores do meu olhar. De rosto manso trazia um sonho pequeno e de semblante sereno sorria sem perceber. Me embriagava de afinidades com a lua e a garotada da rua ficava por entender. Era impossível esconder o meu segredo, pois a regra do brinquedo exigia pés no chão. Eu bem sabia que essa vida continua, mas as palavras da lua tinham força de expressão. Era de fato uma ironia do destino, pois o pobre do menino mal sabia soletrar a poesia que encontrava atrás dos montes que cercavam os horizontes e permitiam sonhar. Era motivo de reunião na calçada, tantos recados da fada pra fugir da obrigação. E a vizinhança se apossava da lembrança do seu tempo de criança que fugiu do coração. E essa agora eu era feito uma penada, assustando a meninada com argumentos profundos. Era feliz, se não me falha a memória, pois eu sei que a minha história se espalhava pelo mundo. Sabia tanto esconder-me atrás do mundo, que era taxado de santo sem menor razão de ser. Mas na verdade era justa confiança, se o poeta é de criança, o que se há de fazer? Então essa é Querubim. Quando eu fiz essa música, na verdade eu não sabia que ela tinha essa harmonia chique, que era chorinho. Eu fazia mais ou menos, aí o Marquinhos veio e consertou. Tava ali, você só não tinha visto. Eu vou ver se tem algum... Tudo pronto aí. Leninha, se lembra de sua primeira composição? Como foi essa descoberta? O Vitor está me perguntando aqui, o Vitor do Coletivo, né? Como é que foi minha primeira composição e como surgiu? Gente, na verdade, a minha primeira composição, eu me lembro quando eu fiz, e era meio plágio. Eu cantava, era uma coisa assim, eu acho que devia ter uns 12 anos, 11, 12 anos, porque eu comecei a estudar violão com 11. Então ela falava assim, eu sou assim, quem quiser gostar de mim assim. Na verdade, esse refrão já existe. Eu escutei esse samba e fiz meio a partir disso aí e continuei a letra, mas ficou tão ruim que eu não guardei, não sei. O samba é bom, na verdade, o samba é bom, que eu plagiei. Mas a minha musiquinha ficou muito ruinzinha. Então, na verdade, eu não guardei. Então é isso, Vitor. Agora,
Vou cantar Olhos das Meninas. Nessa música eu queria assim, simbolizar um pouco a minha juventude, né? Minha adolescência, minha juventude, as minhas irmãs. Eu tenho 3 irmãs que se casaram num dia só. O casamento delas foi tudo num dia só. E aí eu me lembro da mamãe trocando a cama delas, trocando a fronha, o lençol e falando assim: é a última vez que eu vou trocar a cama das meninas. E eu lembro da mamãe falar isso e, assim, mamãe não era muito de chorar não, ela era como eu, mamãe chorava pouco. Então você me vê assim agora meio com a voz embargada, isso em mim não é muito comum não. Mas eu lembro da mamãe quase chorando, falando: é o último dia que eu vou trocar a cama das meninas. E eu costumo falar que elas fizeram pinguela. Então se casou a mais velha, a segunda, eu sou a terceira, elas me pularam. Casou a quarta. Elas fizeram pinguela. Então essa música é um misto de... bom, as meninas vão casar, será que vai ser bom o casamento? Será que é bom? Ou será que vai ser... Aquela dúvida... E aquela coisa assim, será que um dia eu vou casar? Será que eu vou conhecer esse lado da vida? Então a música é mais ou menos isso. Mas só que depois, quando foi para eu casar, gente, o melhor homem que eu conheci, eu falo que eu sempre gostei de namorar músico. Só que o dia que eu conheci o melhor deles, ele se casou comigo. Né, bem? Obrigado, meu. Não sou não, mas eu fico feliz que você... O bem ficou um sol, um si bemol, né? Si bemol, qual que é a música mesmo, É o Olhos, Olhos das Meninas. Espera só um pouquinho. Pode começar? Pode. Olhos das Meninas, que eu fiz inspirada no casamento das minhas 3 irmãs. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O certo não era falar quem está perguntando, mas tudo bem. O Marquinhos está falando aqui que o estilo desse programa, a gente não fala que tem a pergunta, só que eu sou terrível, gente, eu não faço nada direito.
que eu gostava mais de ouvir na adolescência? Eu acho que eu ouvia muito Toquinho Vinícius, muito Chico Buarque. Na verdade quem conduziu a minha audição de música, né? A minha influência de música foi o professor Zé Marques, sim. Porque eu acabei assim conhecendo a música na escola. Tem uma coisa, estudando, né, com o professor Zé Marques, mas quando eu era pequena, na infância, e isso é muito importante na minha vida. Na minha infância, a gente só ouvia música caipira em casa, que o papai gostava de música caipira. Então eu tinha uns 4 discos lá, tinha um Carreiro, enfim, então a gente ouvia muita música caipira. E eu sou assim, apaixonada por música caipira. Eu queria ter sido uma compositora de música caipira, mas depois eu vi que a gente é o que é, né? E então é isso. Tem uma outra influência que eu acho que eu tenho forte na minha vida. Eu estudei balé clássico, então a gente tinha o luxo na aula de balé de ter a pianista ao vivo. Era a Cecília Pulicano que tocava piano para nós. Então, muita influência de música clássica também. E lógico, junto com o professor Zé Marques, era professor principalmente de música clássica, né? Então é isso. Muita música brasileira, música clássica, música caipira. Agora a música crianças. A música crianças aconteceu assim, ela surgiu assim. Um dia eu estava fazendo uma sequenciazinha no violão, e aí o Marquinhos falou assim, escutou e falou assim, bem, segura isso aí, segura essa harmonia aí. Aí eu segurei, naquele tempo eu fazia muita caminhada, liguei o meu Walkman, já liguei e gravei, segurei a harmonia e ele fez uma improvisação. Era Walkman, fita cassete, né? Era, Walkman, fita cassete. E aí gravei o improviso do Marquinhos, que ele fez em cima dessa harmonia que eu estava fazendo. Eu achei aquilo tão lindo de sair para fazer caminhada. Naquele tempo eu caminhava 2 horas por dia, que eu sempre fui gordinha, gente, eu acho que é por isso que me fizeram pinguela comigo, demorei mais a casar. Mas o meu marido gostou de mim gordinha mesmo, eu emagreci depois mais tarde, né, bem? Quando eu me casei eu pesava 90 quilos. E eu engordei para me acompanhar, né? E aí fazia 2 horas de caminhada e tal. Na hora e aí fazendo a caminhada, as palavras vinham dessa música vinham prontas na minha cabeça. Na hora que eu cheguei em casa eu só escrevi, estava pronta a letra da música Crianças. Nessa música eu queria contar um pouquinho a fase que eu fiz essa música, que era a fase que a casa da mamãe era a casa dos netos, né? E o papai, sempre hospitaleiro demais, gostava que todo mundo vivesse ali em roda. E aí, então, a casa da mãe vivia cheia de criança. Eu já tinha minhas 2 crianças, tinha os sobrinhos. E aí, cada sobrinho me inspirou um pouquinho dessa música. Cada criança da minha vida inspirou um pouquinho. Essa letra, né? Porque a música, na verdade, é do Marquinhos. Então, ela ficou assim. Crianças, o que são? Aonde vão chegar? Encontrar
delícia! Vou oferecer para você, Gu, que está assistindo, o Gustavo, meu sobrinho, que é um dos inspiradores dessa música. Para você, Gu. Beijo. Bom, ligou aqui. Como é que liga esse? É só apertar do lado, coisinha. Aí. Se vem a melodia primeiro, a letra primeiro. Olha, geralmente quando vem a letra pura primeiro, eu tenho muita dificuldade de fazer a música. Aí o Marquinhos acaba fazendo a música para mim. Geralmente eu acho mais fácil fazer as duas coisas juntas. Eu vou cantarolando, aquilo sai na verdade na linguagem do inconsciente. Eu falo que as minhas músicas são surrealistas. Eu levo anos para entender por que eu cantei aquilo, por que eu fiz aquilo. Eu começo a cantarolar e falar, eu tenho que cantar isso, porque alguma coisa está me falando que a música tem que ser isso. Só que eu demoro anos para entender por que essa música saiu desse jeito. E aí no processo de composição, que o Marquinhos me vê cantarolando e me vê tocando e cantando, pelejando para fazer a música, ele acaba sendo meu parceiro. E tem algumas músicas que, na verdade, eu faço letra e ele compõe a música efetivamente mesmo totalmente. Costuma acontecer assim. Mas eu gosto da ideia... A grande maioria são letra e música sua mesmo. E às vezes eu dou um palpite só de arranjo, só de coisa. O que faz toda a diferença. Nós temos algumas de parceria, mas a maioria são letra e música. Eu tenho mania de inventar. Eu gosto de inventar. Então, o cantarolar, sair a letra e a música ao mesmo tempo, tem a ver com canto espontâneo, que é uma coisa que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Então, você sai cantando alguma coisa. Então, sai com letra e música, né? Essa pergunta é muito interessante, que eu acho que eu gostaria de falar. Sai o espontâneo, depois você... Depois tem muita lapidação em cima, né? Muita. Eu queria falar uma coisa que eu acho importante. Outro dia eu ouvi o Caetano falando e eu me achei chiquérrima. É o seguinte, eu sou filha de professor de língua portuguesa, né? O papai era um estudioso da língua, um entusiasta da língua portuguesa, um entusiasta da palavra. E aí eu conversava muito com o papai sobre isso, sobre escrever, mostrava minhas músicas para ele sempre dava um palpite, sempre falava alguma coisa. Por exemplo, eu lembro uma vez, e aí eu acho que o meu fio condutor para toda a arte, porque no fim depois eu fiz faculdade de educação artística, porque eu gosto de todas as artes. Eu gosto de dançar, gosto de cantar, gosto de colorir com lápis de cor até hoje. Mas o fio condutor eu acho que foi a palavra que vem do papai. O papai estudava muito etimologia, então ele falava a origem das palavras. Era filólogo, né? Era filólogo. Então isso aí eu acho que foi o que despertou tudo. Foi a palavra. Então até a música, a melodia vem para dar expressão à palavra. Na verdade, eu acho que é isso, sim. Obrigada pela pergunta. Agora eu vou falar de uma das filhas, depois mais para frente vou falar da outra. Eu vou cantar uma música que se chama Roda Marina. Essa música, a Marina, quando era pequenininha, tinha o cabelinho enroladinho, puxou para mim, né? E aquele cabelinho enrolado e armado e tal. E ela ficava brava do cabelinho ser enrolado e armado, né? E tinha os coleguinhas dela que punham o apelido nela de miojo. E aí, um dia eu falei, Marina, fiz essa música para falar para ela, seu cabelinho é lindo, filha. Então a música saiu assim. E a Marina hoje é cantora, as duas filhas são cantoras, são musicistas, né? Então o tom é dó sustenido menor, bem. Naquele tempo ela assistia ao Carrossel, a novela Carrossel. Então tem citações dessas coisas.
Deus quem te castigou com a bolinha de mel, rolinha ao léu, sem dor. O carroça quando gira, embala, delira, ele te embalou. E te embalou. Roda a marina que nem bailarina, não cala menina em flor. Dá um salto e muda a cor. Roda a marina que nem bailarina, não cala menina em flor. Dá um salto e muda a cor. Foi Deus quem te castigou, Marina, foi Deus quem te castigou com a bolinha de mel, bolinha ao léu, sem dor. O carroça quando gira, embala, delira, ele te embalou. E te embalou. Roda a marina que nem bailarina, não cala a menina em flor. Vai segunda vez. Dá um salto e muda a cor. Roda a marina que nem bailarina, não cala a menina em flor. Dá um salto e muda a cor. Roda a marina que nem bailarina, não cala a menina em flor. Dá um salto e muda a cor. Obrigada, gente. Gente, tem alguns sobrinhos assistindo a live, que vontade de cantar músicas que eu fiz para os sobrinhos, especificamente para a Fer, que está aqui assistindo. Uma música que foi para a Silvinha, que foi a primeira neta que nasceu. Mas hoje eu constatei, para a Dani, que é minha sobrinha e minha filhada, hoje eu constatei o seguinte, gente, que legal, ficou muita música de fora. Então eu acho que vai ter material para... Vai ter material para mais lives, eu acho. Bom, então essa foi a da Marina. Se eu cantarolava para as minhas filhas, essa pergunta é importantíssima. Gente, eu falo que tudo que rege a pedagogia do Quintal do Poeta se baseia na dificuldade que eu tive para aprender música. Na verdade, eu nasci afinadinha, mas era só afinadinha. A voz pequenininha, uma extensão curtíssima, muita falta de ritmo. Então, eu estudava, mas sempre fui muito esforçada. Eu lembro que o professor Zé Marques falava isso para mim. Você é muito artista, mas você não tem facilidade, ele falava. E eu gostava, porque eu falava assim, bom, se eu acho tão difícil, ele está falando que eu não tenho facilidade, não é culpa minha, né? Então eu peguei como um desafio, eu queria demais. Então eu estudava muito perto das meninas, desde nenenzinho. Então tava o nenenzinho ali, eu estava ali estudando, estudei muito perto delas. Então eu acho que elas herdaram a musicalidade do Marquinhos, que tocava muito, tocava na hora delas de dormir. Então elas ouviam muito o Marquinhos e me escutaram demais a estudar. E eu ficava repetindo a mesma parte para aprender aquela parte do ritmo e tal. Eu tenho a impressão que isso deve ter trazido para elas muita convicção, porque eu estudava para elas ali, né? E hoje elas têm muito mais musicalidade do que eu. Tem hora que eu falo assim, gente, o que eu estou fazendo nessa família? Porque as duas são muito musicais, né? O Marquinhos também, e eu não sou. Na verdade, eu acho que eu gosto da palavra e ia insistir nas outras artes. Eu tenho um pouco de facilidade com a palavra, eu acho. Eu acho que eu herdei isso do papai, no mínimo por osmose. E a pedagogia da mamãe, que era professora de pedagogia, psicologia da educação, didática, né? Bom, enfim. Então agora eu vou cantar uma música que se chama Ciranda do Mar. Essa música eu queria falar, foi um momento da minha vida em que, sabe quando a gente amadurece? Eu sou de família muito católica e eu continuo muito católica.
Eu tenho um coração muito católico, embora tenha os meus conflitos, que todo mundo tem, né, com as suas religiões. E aí, nessa fase da minha vida, é aquela fase que a gente quer abrir o coração para que todos caibam, como diz a Ana Cristina, minha amiga, que eu adoro essa expressão dela. Todos têm que caber na espiritualidade, né? Então, essa música, na verdade, eu demorei anos a entender. Ela fala dessa abrangência que todos, a espiritualidade, ela existe para quem é católico, para quem não é católico, para quem tem outras religiões, para quem é ateu, para que ela tem que todos caberem, né? E eu me lembro que essa música foi influência muito das minhas conversas com a tia Marta, que a tia Marta foi fundamental na minha formação artística, e um dia ela me falou de um livro que se chamava Homem Algum é uma Ilha. E eu acho que essa música, ela fala mais ou menos disso. Eu gosto de falar, gente, porque todo mundo fala que não entende as minhas músicas, então eu resolvi falar sobre elas sim, senão as pessoas deixam de gostar porque não entendem, né? Elas são metafóricas demais, né? Então, essa música fala disso, é a dor que passa naturalmente, porque Deus é universal, porque o universo colabora para que tudo dê certo, né? Então, que a gente acredite nisso também nesse tempo que a gente está vivendo, né? Tudo, inclusive esse fato da gente estar vivendo esse momento da epidemia, né? Da pandemia, é uma artimanha do universo para que as coisas se encaixem depois, né? Então eu tenho muita esperança nas consequências dessa pandemia. É para um mundo melhor. É para um mundo melhor. Então, a música ficou assim. Na trilha da tua essência, coração em corte, os afluentes da noite têm seus faróis, sinais rumo ao norte por certo um bom lugar, pesares em céu aberto podem passar. Na trilha da tua essência, coração em corte, os afluentes da noite têm seus faróis, sinais rumo ao norte por certo um bom lugar, pesares em céu aberto podem passar. O ciclo dos ventos é o arquiteto de outros horizontes, olhos que choram cruzam o limiar. Meu fado sobe o mirante dos hemisférios, mistérios da roda gigante a me levar. O ciclo dos ventos é o arquiteto de outros horizontes, olhos que choram cruzam o limiar. Meu fado sobe o mirante dos hemisférios, mistérios da roda gigante a me levar. Morremos guardados em nossas ilhas, ou rompemos cortes, rompemos os fortes em meio à maresia. Em si finda o pranto, a estrada se cala e brilha. A noite gira ciranda e acorda amanhã. Morremos guardados em nossas ilhas, ou rompemos fortes,
estrada se cala e brilha. A noite gira ciranda e acorda amanhã. Em si finda o pranto, a estrada se cala e brilha. A noite gira ciranda e acorda amanhã. A noite gira ciranda e acorda amanhã. A noite gira ciranda e acorda amanhã. Gente, os meus arranjos ultimamente têm tido, eu fico pelejando aqui com o violão e me lembrando das aulas do Gabriel Terra, que está aí assistindo, meu mestre Gabriel Terra, que eu estou fazendo aula com ele de composição e arranjo. É bom demais, tem me trazido novo vigor. Obrigada, Gabriel. Qual a sensação de compor uma música? Acho que eu quis a vida inteira ouvir essa pergunta. Qual a sensação de compor uma música de cunho espiritual, de mensagem sublime? Eu fico pensando que a arte, eu sempre pensei até onde está o limiar arte e espiritualidade, né? Que eu fico, como professora de educação artística, eu falo, gente, até onde é a arte, até onde é a espiritualidade, até onde a gente capta dos bons espíritos, né? Do mundo da espiritualidade, de Deus, o que vem. Eu acho que não dá muito para separar as duas coisas, não. Mesmo porque a minha música ela é feita, como eu falei, né? De forma surrealista. Ela vem muito simbólica e eu não sei direito o que eu quero dizer com aquilo, levo anos para entender, mas sinto uma necessidade enorme de concluir aquilo. E isso sempre me encabulou. Eu falo, gente, para que eu fico por conta dessas músicas? Não vai servir para nada, não vai dar pôr leite na mesa, não vai dar cobertor para as minhas filhas. Por que eu insisto tanto em ficar por conta de fazer minhas músicas? Aí um dia eu estava ouvindo a Lucilena Galvão, que é da Nova Acrópole, ela é professora de filosofia, e aí ela estava falando sobre o sentido da palavra generosidade. E aí ela comparou com um tomateiro que ela viu na janela do quarto dela, e o tomateiro estava assim, sequinho, tinha esgotado todas as forças, mas tinha lá no cantinho um tomate vermelhinho. Aí ela pensou assim, gente, por que ele sem forças ainda esgotou o máximo da seiva que tinha para dar aquele tomate vermelhinho? Acho que é porque ele é um tomateiro. E aí ela contou essa história para explicar o que é a generosidade. Aí eu pensei, vai ver que a minha generosidade passa por aí. Vai servir para alguma coisa algum dia, essas músicas. Porque é isso que eu faço. É o tomate que eu tenho que dar. É alguma coisa nesse sentido. Mas que pergunta deliciosa, Vitor. Agora, depois de Ciranda do Mar, essa música se chama Sala de Espera. Bom, na Ciranda do Mar eu queria falar isso, inclusive isso que eu respondi agora, e falar muito do meu processo de aprendizagem que se fundamentou muito no psicodrama, que vem da tia Marta, minha tia, psicóloga, fundadora do Celeiro, Espaço Sociodramático, que está a todo vapor, e a tia Marta trabalhando até hoje, e um dia ela me falou que ela quer trabalhar até morrer. Eu quero fazer como a senhora, tia Marta. Quando alguém me fala que eu pareço com a senhora, para mim é o meu maior elogio. Meu maior desejo é parecer com a senhora, tia Marta.
Agora Sala de Espera. A Sala de Espera é uma música que fala da contemplação mesmo, necessidade. Gente, vamos parar e olhar, coisa que a gente não faz muito mais hoje, né? A gente para e fica olhando o celular, ao invés de olhar a plantinha que está ali ao vivo, né? O vasinho que está ali ao vivo, o aquário que está ali. Então essa música se chama Sala de Espera. Eu falo que eu sou das poucas pessoas que gosto de sala de espera e gosto de esperar na sala de espera. Então ela fala mais ou menos isso. Bem, eu posso falar só uma coisinha? É só pegar um adendo, que você falou que não serve para nada, que é só tal, é só o tomateiro tal, que acho, mas é só para lembrar que a Marina, por exemplo, está lá em Portugal e o desejo dela é tornar as suas músicas conhecidas, ela já está fazendo isso. Então, a Marina já está fazendo isso, ela canta muito as minhas músicas. É como se falasse assim, mãe, eu estou respondendo isso para a senhora. Para mim é a maior realização. Ela tem mesmo esse intuito de vida dela, que é pegar as suas composições e fazer ficar conhecidas. E ela está trabalhando para isso. A Marina. Mas outro dia eu falei, Marina, cuidado, porque você também é compositora. Não sufoque a compositora que você é. Ela é grande compositora e a Renata também. Então eu falo para elas, meninas, componham. Enfim, então agora a música Sala de Espera, aquilo que eu falei. Eu gosto de sala de espera para ficar olhando as coisinhas que tem na sala de espera. E se tiver que esperar mais, melhor ainda. A luz da água, estrelas entre as esferas a borbulhar, sereno discorre o tempo de espera além dos vitrais, pianos e orquestras, orquídeas azuis, os peixes se entrevejam e trançam ouro e cereja. O verde das folhas exala hortelã. É doce se devagar nas borbulhas cheias de sol, no instante em que violoncelos modulam tons, belos nanquins e aquarelas saltam das teclas para os jardins, mas pouco se espera num dia normal. A porta se abre e corta, faz o final. Então essa foi Sala de Espera. E com esse mesmo espírito, espera só um pouquinho, bom, com esse mesmo espírito da música Sala de Espera, surgiu, na verdade, também sem eu saber, porque surge no inconsciente, a música Quintal do Poeta, que nessa música eu depois, a Marina que me ajudou a entender que essa música é a minha escola, é para onde eu gostaria de trazer as pessoas. E o Quintal do Poeta é uma escola que a gente sempre sugere assim, você está disposto a parar? Está disposto a fazer devagar? É mais ou menos isso. E essa escola, gente, o interessante dela é que eu sempre quis que a minha escola tivesse cara de casa de vó. Vocês acreditam que Deus me trouxe para montar minha escola na casa da minha avó? Na casa da avó Clarinda? A casa da avó Clarinda é a escola Quintal do Poeta. E aqui na casa da avó Clarinda, mais uma vez eu falo, gente, quantos rosários foram rezados nessa sala?
Como eu disse, as minhas duas avós eram de terço diário, acho que até rosário, como diz a minha irmã, ela fala rosaristas, as duas eram rosaristas, rezavam o rosário diariamente. E eu sinto a bênção da vovó o tempo todo aqui na escola. Logo da pandemia, depois da pandemia, vai ser presencial de novo. Então eu falo o seguinte, gente, essa escola, ela... Você falou que tem mais coisas, eu esqueci que eu ia falar. Na conversa, não foi muita, desculpa. Tem. Não, só um minutinho, gente. Deixa eu só falar enquanto a Lena lê aqui. É o seguinte, daqui a pouquinho vai encerrar, o pessoal do Instagram que está acompanhando pelo Instagram, vai encerrar a transmissão, mas eu vou voltar, porque tem mais coisas, não vai dar tempo. O Instagram encerra com 1 hora. Então, a hora que acabar aí, vocês aguardem um pouquinho e a gente volta ao vivo no Instagram também, tá? O Instagram é Quintal do Poeta, Escola de Música. Gente, o Facebook continua. Então é isso. Falando em escola, falando em profissão, em trabalho, é aquilo que eu disse, né? O Coletivo da Cultura tem feito um trabalho efetivo, tem trabalhado realmente. E tem toda a dificuldade que o artista passa, né? Que a primeira coisa que cortam é a arte. Eu acredito que esse mundo novo que virá depois da pandemia vai ser um mundo que vai entender mais o que a arte faz pelas pessoas. E aí eu agradeço o pessoal do Coletivo da Cultura, que enxerga isso com muita clareza e passa isso com clareza. Passando dificuldade, todos nós. Eu acho que a ajuda dos amigos, da família, tem sido fundamental e eu quero ser eternamente grata. Mas eu queria fazer um apelo por causa dos meus colegas, dos meus colegas e nós também, né? Músicos geniais que a gente tem, por exemplo, na convivência aqui na escola e que estão passando realmente dificuldade. Mas daqui a pouquinho eu vou falar sobre o meu posicionamento, eu não vou falar assim nomes, mas como eu me sinto politicamente, tá? Bom, agora, então a música Quintal do Poeta, que é aquela coisa assim, quer vir pro Quintal do Poeta? Então é um lugar para fazer as coisas devagar. Bem? Yeah. Vai me lembrando alguma coisa, tá? Lá onde tudo começa, então, tudo se sabe de cor, onde o tempo parou, numa aldeia menor, eu cantarei o que sou. Lá no quintal do poeta eu vi, num raio de luz, um metal refletir-se, brincar nos lençóis do varal. Não era meu lugar, mas o meu pranto será para levar as pessoas que passam à toa, que vão devagar, pensamento boa para lá. Lá no quintal do poeta, bem do lado de lá do porão, corre um rio, bate sol, bate o meu coração. Então essa foi a música que deu o nome à escola Quintal do Poeta, a banda Quintal do Poeta e tudo que ainda tá em voga, né? Tudo está acontecendo. A música Mãe da Calmaria tem a ver com a pergunta que o Vitor fez agora mesmo, que fala sobre sensação de compor, e que até eu respondi que a melhor coisa é a necessidade que eu tenho de compor.
eu também demorei a interpretar, que eu passei alguns anos doente, eu não compunha mais. E quando eu não compunha, nesse tempo que eu não compunha, eu não ria nem chorava. Alguns anos. A minha psicóloga chamou isso de embotamento afetivo. Se você estiver aí, Andréia, embotamento afetivo. Era uma coisa que os sentimentos embutiam e não saíam. Eu não compunha e não chorava nem ria. E aí um dia, nas minhas conversas com Nossa Senhora, eu não sabia muito, isso tudo não tem muita consciência na hora não. Eu nem sabia que eu era doente, por isso que eu não compunha. Ou não compunha porque estava doente, ou estava doente porque não compunha, né? E aí um dia conversando com Nossa Senhora, eu falei, Nossa Senhora de Guadalupe, eu falei, mas Nossa Senhora, eu queria tanto fazer uma música para a senhora, conversando. E ela me deu essa música de presente. E essa música, ela não veio só como uma música, ela veio como cura. Aí eu passei a rir de novo, a chorar de novo e a compor de novo. É uma música que saiu para Nossa Senhora de Guadalupe. O padrinho dela ali atrás. Ela é discreta, ela sempre aparece discretinha no cantinho dela. Deixa eu, antes de você começar a música, pessoal que está acompanhando pelo Instagram, eu vou encerrar e começar a live em seguida, porque vai estar terminando o tempo. Só para não correr risco da música cortar, viu, gente? Essa música Espera aí que vocês voltem aqui, tá bom? Vou encerrar aqui. Deixa eu ver onde que eu encerro isso aqui. Encerrar. Compartilhar no GTV. Hoje Então, Mãe da Calmaria. Pronto, espera só um pouquinho. Voltando no Instagram também. Pronto, gente. Aí, espero o pessoal. Entra de novo aí que tá. Tem mais um pouquinho de. A gente fez um segundo tempo no Instagram aqui. Gente, eu tô pensando uma coisa que eu tô acabando de entender nesse momento. Por que essa música se chama Mãe da Calmaria? Não tinha pensado. Na verdade, era uma avalanche de coisas que embutiam para dentro, que a minha cabeça parecia uma panela de pressão. Eu acho que ela veio para me acalmar mesmo, para me curar. Então ela ficou mais ou menos, ficou assim, ó.
gente, cada vez que a gente canta, a gente entende uma coisa, né? Por exemplo, nesse momento, eu estou entendendo... Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui, peraí. Agora mesmo eu vou falar um pouquinho do surgimento da escola Quintal do Poeta, né? Como tudo começou. As minhas filhas morrem de rir de mim. Elas falam: mãe, se perguntar para a senhora o que é escola, o que é Quintal do Poeta, a senhora é incapaz de responder assim: Quintal do Poeta é uma escola de música. A pessoa pergunta, elas falam que eu falo assim: Quintal do Poeta é a flor, Quintal do Poeta é o amor. Eu tenho muita dificuldade com ser objetiva, né? Surgiu, até difícil, acho que eu vou pedir para o Marquinhos explicar isso aí, porque com objetividade eu sou terrível. Agora você pode ser você mesmo. Eu mesma, né? Bom, a escola Quintal do Poeta, na verdade eu sempre dei aula. Lá em casa era assim, na sala de casa era o estúdio do Marquinhos, na cozinha de casa. Tá falando já. Isso já quando as meninas já tinham nascido, já eram grandinhas, né? Começou muito antes. Na verdade nós começamos antes. Até o Marquinhos começou dando aula comigo, a gente se conheceu na porta da igreja, tocando, cada um representando a equipe de música de uma paróquia e tal, né? Isso aí foi a vida inteira. Mas eu sempre dei aula. E aí eu lembro lá na casinha que a gente tinha na Santa Cruz, as meninas, coitadinhas, elas saíam do quarto, porque o banheiro também não era junto, né? Não era conjugado com o quarto. Então, se elas quisessem sair do quarto para ir no banheiro, elas já davam de cara com algum cliente do estúdio que estava na sala, porque o estúdio funcionava na sala. Não era estúdio, eu comecei a mexer com gravação. O caseiro lá, né? É. E aí, ia para a cozinha, tadinha, dava de cara com um aluno meu, porque eu estava dando aula. Então, na verdade, o Quintal do Poeta sempre existiu assim, existiu na casa da mamãe antes de eu me casar, né? E o Marquinhos ia lá dar aula, a gente já namorava quando você dava aula? O mesmo? Você me convidou para dar aula. Começou a dar aula, a gente era até amigo, e ele foi dar aula lá comigo. Enfim, e aí depois eu dei aula no estado de educação artística há vários anos, depois em algumas escolas particulares, dei aula no Samaritano. E aí depois o pessoal do Samaritano queria que eu deixasse de dar aula de educação artística, porque tinha uma professora que estava voltando, e na verdade eu tinha entrado para substituí-la de alguma forma, e aí eles queriam que eu montasse uma escola lá no Samaritano. Aí as minhas meninas: mãe, se for para montar a escola de música, ela vai montar a escola da senhora e tal, e fizeram virar o Quintal do Poeta. Isso foi em 2010, né? 2009. 2009. Você trabalhou até 2009. E 2010. E aí logo as minhas irmãs deram um jeito de fazer essa casa ser minha para eu montar a minha escola aqui, e foi assim que surgiu. Sempre com a ajuda de todo mundo, gente. E continua com a coisa maravilhosa que é a união dos professores. Que nós temos a característica mais importante que uma entidade, é entidade que fala, é uma instituição pode ter, que é a gente se ama, nós nos amamos. Mas é engraçado que eu vou linkar com uma coisa, essa música Mãe da Calmaria, na hora que eu falo, em teu santuário deixo a minha dor, esquecida em teu olhar de amor. Na verdade, eu me inspirei na Fabi, que é a nossa secretária, que a Fabi sempre estava trabalhando doentinha, tadinha, com dor no braço e tal, e excesso de trabalho. Na verdade, gente, o brasileiro trabalha em excesso. A Marina agora está em Portugal e o namorado dela fala: essa fama que o brasileiro tem de preguiçoso é falsa. O brasileiro tem que trabalhar exaustivamente para sobreviver. Então, eu gostaria de pensar, fazer um apelo mesmo. Será que a distribuição de renda não tem que ser melhor, para que as pessoas não tenham que trabalhar exaustivamente para sobreviver, trabalhar até ficar doente para sobreviver? Então vai aí o meu apelo. Então essa foi a música Mãe da Calmaria, que me curou. Foi um presente de Nossa Senhora que me curou. Agora, gente,
depois que Nossa Senhora tinha me curado e tal, um dia a Adriana Tófano, que é a Adriana Liporoni, né? Eu fico na Tófano Liporoni, que é filha do Fábio Liporoni, né? A Adriana me chamou para participar do programa dela e o assunto era surtos de menopausa, TPM, as questões da mulher, né? Aí eu falei, Adriana, eu posso compor uma música? Ela falou, pode. Aí eu compus para o programa. Mas aí essa música ela tem um pouco da minha personalidade, da personalidade de cada filha, que é da Renata e da Marina, e fala da dificuldade das mulheres que ficam viúvas e têm que conduzir a vida sozinhas, as muitas mulheres que seguem e conduzem tudo sozinha, a criação de filhos sem o marido, porque muitas vezes o marido abandona. Então essa música fala desses detalhes. Então tem muito a ver com mesmo, né? O que a mulher tem que ser. E ela acabou sendo assim, fala assim, gente, eu sou uma mulher tão confusa que eu não sei programar as coisas, é na hora que eu resolvo o que vai ser. E aí essa música ficou com o título Programado pra Já. Então ela ficou assim, ó. Sol Lá maior, bem. O que é que houve de fato que já não lhe servem mais os seus sapatos? O que é que houve, menina, com aquela adrenalina que lhe tornaria fatal? Onde estarão os amores, seus valores, dores, cores, flores e coisa e tal? Aquele passo certeiro que em janeiro estaria em primeiro lugar. Será menina, será mulher, será vertigem, zumbido nos ouvidos quando vier. Será menina, será mulher, driblando a sorte, sei que forte seguiria, cheia de fé. Será menina, será mulher, será vertigem, zumbido nos ouvidos quando vier. Será menina, será mulher, driblando a sorte, sei que forte seguiria, cheia de fé. Serei feliz, intensamente ou imensamente triste. Como existe ou reagiria este coração? Pelo sim, pelo não. Tudo foi bom ou tudo foi em vão? Tudo foi bom ou tudo foi em vão? Mas como o tempo sempre faz e me desfaz, assim mover debaixo do sol. Se quer saber, melhor será não ter pressa nem demora. No dia D, na hora H, é programado pra já. Só dá para resolver as coisas na hora. Não me fala para programar não, que eu não dou conta. Vamos ver. Interessante o espaço das mulheres na música. As mulheres na música. Que eu sou meio teimosa mesmo, eu sou do tempo que era eu e a Isamara que saíam para tocar em barzinho, fazer música ao vivo, violão e voz. Dudu Duval também. A Dudu Duval, só que a Dudu a Dudu era mais, participava dos festivais de escola, shows, a Dudu era sempre mais de shows, mas a Dudu também estava lá conosco, atuando, né? Mas poucas mulheres sim. E eu me lembro, eu falo pro Marquinhos que eu achava
com engano. Eu achava que as mulheres tinham menos facilidade para tocar um instrumento do que os homens. Eu pensava assim, a mulher ela tem facilidade para ser bailarina, para ser atriz, para ter as coisas que ela lida com o próprio corpo, com a própria essência. A mulher tem mais facilidade que o homem. Eu tinha essas ideias. E o homem falou que é uma máquina fora dele, um carro, um instrumento. O homem tem mais facilidade do que a mulher. Eu achava isso. Mas hoje eu vejo que eu estava enganada. Porque tem mulheres tocando lindamente, maravilhosamente, tocando música erudita, tocando jazz, e encarando e tocando muito bem. Então eu me enganei. Na verdade, eu tinha dificuldade com o instrumento e tenho até hoje. Mas as mulheres podem encarar. Dizem muitas mulheres que tem que ficar assim, desafiando mesmo. A mulher tem que ser teimosa. Na verdade, a mulher tem que ser teimosa, para ela dar conta de conseguir o lugar ao sol, né? Lugar ao sol na música e em todos os aspectos mesmo. E a mulher é teimosa por natureza, né? A mulher é teimosa. Agora, eu vou falar de mim mesmo, da minha história, tá? Da minha história, o que aconteceu é que eu tive um pai feminista. O meu pai era estudioso de língua portuguesa e ele sempre citava mulheres. Falava que a maior linguista da língua portuguesa era Carolina Michaelis, e ele sempre citava essas coisas. Citava Lígia Fagundes Telles, né, Clarice Lispector, ele sempre gostava de falar das mulheres. E eu tenho a impressão que o papai, um pouco ele era mesmo por causa da área que ele gostava, né? E como ele teve 8 mulheres, o papai foi um homem muito feminista. Ele defendia a ideia da gente estudar, da gente ter uma profissão, da gente desenvolver intelectualmente. Na verdade, ele já conheceu a mamãe. Você falando 8, ele viveu com 10 mulheres, porque a sua mãe, mais 8 filhas e a Ana. Mamãe, a Ana e 8 filhas, é isso mesmo. Minha mãe branca, minha mãe preta e 8 filhas. Então o papai era feminista naturalmente. Como nós éramos 8 mulheres, não tinha comparação, né, entre o menino e a menina. Então a gente, na verdade, cresceu um pouco assim, meio ingênuo nesse sentido. E depois casei com o Marquinhos está cada vez mais feminista. Ele só posta vídeo de mulher tocando bem e compartilha. Mas é verdade, é uma luta que tem que ser travada assim. As mulheres têm que teimar e hoje acreditando, né? Agora, tem um outro lado que eu aprendi, que a gente não pode ser ego-referente, né? Eu não tive muito essas dificuldades, mas as mulheres da minha geração tiveram muito, e muitas mulheres, por incrível que pareça, ainda têm dificuldade hoje para ter lugar ao sol, em todas as profissões, né? Então, também fica essa colocação. Vamos batalhar. A Marina mandou uma mensagem para mim antes de eu fazer essa live. Mãe, a senhora vai tocar nessa live. A senhora tem que ser exemplo para as outras mulheres. Então, eu falei para Marina, vou tocar. E eu falei, Marina, você também faz favor de continuar compondo suas músicas. Bem da verdade, a ideia era você fazer só você e o violão. Aí eu que pedi pro Marquinhos. Porque eu queria muito que você fizesse só. Sem minha participação. O Marquinhos queria, bem, faz você, do seu jeito. Eu falava, mas meu sonho é ter você tocando comigo. Porque eu acho que eu não sei se isso vai agradar muito, mas eu sou daquela mulher delicadinha, sabe? Que precisa do homem, na verdade eu preciso. Não sei se é porque eu tenho, né? Que o meu segura muito as pontas, me deixa ser essa pessoa que vive voando, assim, ó. Outro dia eu falei assim, bem, eu não vivo na realidade, né? Aí ele falou assim, bem, mas você não vive mesmo, mas continua fora da realidade, você me ajuda, você me equilibra. Ele falou desse jeito. Mas para eu ficar fora da realidade, ele segura as pontas, muito. Segura, tá? Na minha vida, na profissão e tudo. Mais ou menos. Bom, agora... Vamos ver. Agora eu acho que eu tenho a coisa mais forte para falar, gente. Mandei uma mensagem para minha nora, que a minha filha Renata Prado é casada com a Manuela Neves, que é a como é que fala, bem? A Manuela é
Ela é empresária da Vira Letra. Ela é empresária da Vira Letra, mas ela é... Como é que fala quando fala... ela é escritora. Esqueci o nome, Manu. Enfim, editora, né? Ela é editora. E é dela a Vira Letra. E a Vira Letra é uma... esqueci o nome. Editora Vira Letra. Uma editora, né? É uma editora que optou por lançar livros com protagonismo lésbico, exclusivamente com protagonismo lésbico, por causa da representatividade que elas sentiram dificuldade na pele, né? Então elas querem ser essa representação. Aí eu até falei, ó, Manu, a música Caetano Acalanto, que é o acalanto para Caetano, que é o meu netinho, tem protagonismo lésbico, hein? Então, na verdade, essa música, se eu não explicar, vocês não vão entender nada, gente. Ela fala, imagina duas mães do Caetano, que é o nosso netinho. O Caetano nasceu assim, por fertilização, com o óvulo da Manu, e foi gerado na barriga da Renata. Que coisa mais linda isso, né? E então a música foi feita para essa situação. Mas eu queria contar algumas coisas sobre isso. Um dia, as meninas choraram muito nas últimas eleições, porque elas sentiram até medo de que o casamento delas fosse anulado, né? Elas sentiram até esse medo, até essa ameaça. E elas pensavam que iriam adotar uma criança e pensavam assim, gente, daqui uns dias nós não vamos ser nem casados, quanto mais vão deixar a gente adotar, né? E um dia, chorando muito, né, sobre esse assunto, ser mãe e não ser mãe, então a Renata, eu vou falar assim rapidinho, enfim. Aí no final das contas elas resolveram fazer essa fertilização porque elas pensaram assim, talvez a gente não consiga adotar um dia, né? E aí um dia numa oração, numa experiência de oração, numa palestra da minha irmã sobre Nossa Senhora de Guadalupe, a Renata recebeu como se fosse uma resposta de Nossa Senhora no coração dela, sobre a questão da maternidade, né? Nesse meio tempo nós fizemos promessa para Santa Rita, que Santa Rita é santa das causas impossíveis, e para elas ter filhos estava parecendo uma causa impossível, né? E aí, essa música fala da editora que a Manu que é a escritora, então a Manu nessa música ela é a mamãe, que elas têm esse combinado. Quando fala mamãe, a gente está falando da Manu. Quando fala mãezinha, está falando da Renata. E essa música fala da intercessão que nós tivemos através de Santa Rita, de Nossa Senhora, e que deu uma resposta. E fala sobre a campanha da Vira Letra, que é ter protagonismo lésbico, tá? Que é protagonismo LGBT de uma forma geral, né? Então essa música é assim. Deixa eu ver, ela ficou assim, ó. Essa música, gente, principalmente, que o principal eu estava esquecendo de falar, o Marquinho compôs ela no instrumento um dia que o Caetano estava aqui em casa, a Marina ninando o Caetano, e o Marquinho compôs essa música. Aí eu gravei, depois eu fiz uma composição sobre a composição dele. Quer dizer que originalmente ela é do Marquinhos, mas aí depois eu misturei um pouco as coisas, né? Não, aquelas eu dei só um pontapé inicial, né? Vamos dizer que é como se falasse assim, Ave Maria o Bach fez um prelúdio que depois o Gounod trabalhou em cima, então ficou sendo dos dois. Na verdade, mais ou menos é isso, essa música, né, bem? Então vocês imaginam a Manu como escritora contando uma historinha pro Caetano. E a historinha é sobre a Renata, sobre as duas, né? Sobre a vinda do Caetano. Dorme,
vai trabalhar em uma historinha para te contar. Quando mãezinha chora por não saber onde procurar, quando o menino não diz onde mora, não quer se revelar, e quando seu pranto já não tem mais fim, quando não quer calar, na caixinha de Amélie não encontra mais lugar. Nossa Senhora, ouvir de lá, silentemente recita: brotou a rosa de Santa Rita, já podem esperar. Brincam sete vidas o arco-íris, quando todo mundo pode ser feliz. Eu tô falando em protagonismo LGBT, tô vendo o Felipe, meu sobrinho aí. Vai com força, Felipe, você e o Marquinho. Então agora, gente, eu vou finalizar com uma música que eu coloquei o nome de Hora de Deitar. Essa música, na verdade, ela foi o processamento da morte da mamãe. Foi a partida da mamãe para o céu. Que na verdade, na hora que eu estava compondo, eu não sabia o que eu estava fazendo. E na verdade, faz anos que eu tento fazer essa música. E na hora que eu percebi que o assunto era a partida da mamãe, eu chorei muito. Foi quando eu consegui chorar com a morte da mamãe. Eu estava conversando com Nossa Senhora da Aparecida, né, sobre a morte da mamãe. E aí eu falei: minha Nossa Senhora, como é que eu processo essa morte da mamãe? Porque eu não choro com tristeza. Então fazia já um mês que a mamãe tinha morrido, eu não conseguia chorar. A tristeza me trava. E aí Nossa Senhora falou assim para mim, Nossa Senhora da Aparecida: Deus é misericordioso, não é? Então, a hora da morte é a maior manifestação da misericórdia divina. A morte é a maior manifestação da misericórdia divina. Aí foi sobre essa fala, como é que fala? Essa mensagem de Nossa Senhora Aparecida que acabou surgindo dessa música, que se chama Hora de Deitar. Que a mamãe viveu até mais de 90 anos, viveu muito, não tinha medo da morte, já desejava, na verdade. Então foi uma morte tranquila e feliz. A mamãe também rezava o terço diariamente nos últimos anos. Então existe uma promessa, né? Quem reza o terço tem uma morte tranquila. Nossa Senhora tem essa promessa. Então ela ficou assim, ó.
fez um ponto cruz no ar, foi riscando devagar o seu ponto cruz no ar. Pássaro longe do ninho, ela queria avistar aquele velho caminho, aquele velho lugar. Lá encontraria espaço e ao ver do céu tanto mar, não poderia ficar, não mais sua andorinha voar, já não podia pousar. Era outra vez a menina, tonta de rodopiar, brincando de bailarina nos arredores de lá. Era outra vez a menina, tonta de rodopiar, brincando de bailarina nos arredores de lá. Foi o compasso de espera, foram tantas primaveras, ventos que fazem voltar. Foram venturas demais, pelos ventos que fazem voltar. Foi o remanso do dia, hora de enfim se deitar, contando as ave-marias em paz e alegria. Foi o remanso do dia, hora de enfim se deitar, contando as ave-marias em paz e alegria. Contando as ave-marias em paz e alegria. Em paz e alegria. Em paz e alegria. Aproveitando aqui para agradecer a minha irmã, a Ângela, que cuidou da mamãe até no último dia. Obrigada, meus amores. Graça, eu não falei para você nada hoje. Você tem seguido a gente direto, né? Só a música não saiu hoje ainda, mas vai sair, viu? As minhas filhas tiveram muita influência da negritude da Graça, que eu acho importantíssima em todos os sentidos, na música então, principalmente, né, que é a nossa área, e eu tive também da negritude da Ana, que é uma riqueza para mim, que é a minha mãe, que está com 98 anos e viva ainda conosco. Obrigada, gente, gratidão, gratidão, gratidão por terem me dado atenção. Muito obrigada. Beijo para todo mundo. Beijo para todo mundo. Obrigada, Coletivo da Cultura. Muito vigor, muito sucesso na vida de vocês, nas programações, nos projetos. Porque vocês têm boa intenção, vocês serão aquele negócio, quem busca justiça encontra, recebe. Isso, tchau, gente.